1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, louvado seja Deus, não folga com a injustiça, mas folga com a justiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vimos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior de todas é a caridade, ou a maior delas é a caridade. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a realidade. Isso é a suprema excelência caridade. O título, suprema excelência da caridade. A suprema e excelência da caridade. Então, eu posso vou estar falando do reino dos céus, tudo. Pregar todos os dias, orar todos os dias, dizimar todos os dias, ofertar todos os dias, fazer benefício aos pobres todos os dias, fazer tudo. Ainda que a Bíblia fala mais pesado. Distribuir toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada seria. Isto tudo que o homem fizer. Que não for pelo o amor. Aqui que é feito pelo amor é feito dentro da verdade e da verdade. Não há arrependimento daquele que faz por alguém pelo amor verdadeiro de Deus. Pela verdade, não há arrependimento. Então, essa é a realidade. Que esta caridade, ela é sofredora, a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Às vezes você vê as pessoas falando bem a língua dos homens, falando bem em mistérios, que a Bíblia está falando aqui, língua dos anjos. Coisas de mistério. Mas se essas coisas não for verdadeiramente pela caridade, dentro do amor não seria nada. Nada é como um metal. Você já jogou metal no chão para você ver o suado dele? Você já bateu no sino? O sino tino lá do meio da cidade bate no sino, você só vê o sonido dele. O que aquilo muda na vida das pessoas, senão um barulho? Tum, tum, tum. E o metal seria
Desta maneira, né? Você entendeu? Isso aqui que está na minha mão, isso aqui assemelha metal. Então, a Bíblia está dizendo ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como metal que soa. Olha o metal, o soar do metal. Você viu? Ou como o sino que tine. Não tem nada aqui para mim bater para assemelhar o tinido do sino, né? Mas você está entendendo o que Deus está falando? Isso é a sua pregação. Se o seu trabalhar na igreja, se o seu trabalhar no meio dos pobres não for pela caridade, não adianta nada. Você não vai mudar nada. A não ser um corretivo que você vai tomar no dia do juízo. Por fazer as coisas sem o amor, sem a caridade. Amando quem, como diz você, só os que têm para encher a mão e desprezando os que não têm, os que necessitam receber das tuas mãos. Isso não significa nada se eu não fazer essa caridade dentro do amor, né? E ainda que eu tivesse o dom de profecia, que está dizendo aqui, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse, né? Toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. Essa fé de maneira tal que transportasse os montes. Mas se eu não tiver o amor dentro de mim, de Deus, se eu não tiver o coração revestido do amor de Deus, se eu não estiver dentro da verdade, não funciona. Não adianta. É melhor você pedir graça a Deus. Se você está fazendo muito aí, mas sem o amor, isso não significa, não vai mudar nada, nem para você, nem para alguém. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria, nada aproveitaria. Se você pegar toda a sua fortuna e entregar para o sustento dos pobres, se você pegar o seu corpo e entregar para ser queimado pelos pobres, se você não tiver o amor verdadeiro, nada disso aproveitaria. Nada disso seria, viu, filho? É isso que a Bíblia está dizendo. Você nunca parou para ler? Eu estou lendo agora, me ajuda, me acompanha. Quem sabe Deus está falando com você. Vê se você aprende a amar, perdoar aquele que te faz o mal, bem dizer aquele que te maldiz, né? Fazer o bem aos que te odeiam, e orar pelos que vos maltratam e te perseguem. Vê se você consegue entender que é isso que Deus está falando. Porque eu já entendi, viu? Você não entendeu? Procura! Peça a ajuda do Espírito Santo. E ainda que eu tivesse distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Ele diz que a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, quem tem a caridade, ele não vai ter inveja do seu companheiro por fazer mais do que ele, ou mais bonito, ou ser mais agradável a Deus do que a ele, né? Porque a caridade, ela é sofredora. É benigna, que a Bíblia está dizendo. A caridade não é invejosa, ela não tem inveja. As pessoas que têm o verdadeiro amor de Deus no coração, que é a caridade, ela não tem inveja do seu próximo. A caridade não trata com leviandade. Não é leviana a pessoa que tem o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, a caridade. Não se soberbece, não tem soberbo dentro dela. Não se porta com indecência, ela não é indecente, ela é uma pessoa decente. Não busca seus interesses, ela cuida dos interesses do seu próximo. Não se irrita, ela não irrita com bobagem. Não suspeita mal, e ela não suspeita mal do seu próximo também. O amor, a caridade, que vive no amor. Agora ele manda dizer, as pessoas que têm o amor verdadeiro, elas não folgam no meio da injustiça, elas folgam com a justiça, a Bíblia diz. Ele diz que aqui tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecia, a Bíblia diz, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Tudo isso irão passar, aniquilada e cessada um dia.
Havendo ciência, desaparecerá a ciência. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas a Bíblia diz, mas quando vier o que é perfeito, no dia da perfeição de Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Ele disse que quando eu era menino, está falando aqui da mentalidade da igreja. A igreja não pode viver na meninice, fazendo coisas de meninos. Os meninos nascem e faz meninice porque ele não tem entendimento. Então ele está falando do caráter da igreja. A igreja não pode ser um bocado de homem de cabeça branca agindo como menino, pulando desnecessário dentro da igreja, enganando, fazendo coisa de criança. Tem que ser uma igreja adulta, madura, matura. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, descorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora ele diz, só no 13 eu finalizo a mensagem. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade. Mas a maior dessas três é a caridade do amor de Deus. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.